E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will, estamos começando mais um episódio do Colando no Espaço e hoje vamos falar sobre as enchentes de Canoas de novo, só que de uma forma um pouco melhor, eu acho. Quem pode me dizer um pouco sobre isso é a Daiane Stout, tudo bem? Tudo bem, Will. Obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa. Esse tema realmente é importante que a gente trate, né? Sim, com certeza, é muito importante. Eu que agradeço tu ter aceitado participar aqui e eu quero saber, é um tema um pouco melhor que a gente pode falar sobre isso ou é um tema um pouco complicado também? É um tema que toca, eu acho que as maiores dores das pessoas, né? Eu, como advogada, tenho acompanhado isso e tem muitas pessoas que perderam absolutamente tudo, nem sabem o que fazer. E a informação, principalmente com relação ao direito, ela traz clareza, né? E muitas vezes as pessoas perdem os direitos porque não sabem que Sim, têm. sim. Melhor eu acho que eu me precipitei falando, é um pouco mais com um pouco mais de esperança, né? E eu Assim. quero que tu te apresente pra mim, pra quem tá nos ouvindo, quem é Daiane Stout. Certo. Eu sou advogada, eu também sou vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Imobiliário da ABA, vice-presidente também da comissão aqui da OAB do Rio Grande do Sul, de imobiliário, tenho uma atuação política forte e advogo na área do direito imobiliário e condominial já há 14 anos, tenho 20 anos de mercado, Ah, conhece né? bastante coisa. Sim, Conhece bastante coisa. bastante. E a primeira coisa que eu quero te perguntar é: a, o poder público tem alguma responsabilidade pelo que aconteceu à casa das pessoas? Eu acho que isso todo mundo que está nos assistindo quer saber, né? Sim. Pois é, é uma questão bastante delicada, né? Porque tudo bem, é um estado de calamidade, houveram as enchentes, mas o poder público tinha a obrigação de avisar as pessoas, né? Para que elas pudessem, inclusive, sair das suas residências. Houveram mortes, houveram perdas de imóveis inteiros, dos próprios bens, de todos os bens de imóveis, né? E existe sim eu entendo que existe uma responsabilidade e no caso de Canoas, né, nós tivemos a situação do próprio prefeito não avisar com relação à saída. Prefeito falar para ficar no lugar que foi inundado, né? Eu até assisti o outro podcast, né? E realmente isso é uma situação bastante tocante. E acompanhar essas pessoas é bastante doloroso para nós, né? Porque nós temos que encontrar saídas jurídicas para situações que essas pessoas, na verdade, não precisariam estar vivendo. E aí, dentro disso, a gente tem tanta coisa, né, Will? Desde os aluguéis, desde a próprio imóvel da pessoa, como lidar com tudo isso, tendo um emocional já Já afetado, né? abalado. Eu imagino que deve ser muito difícil tu conversar com um cliente teu sobre isso, falando sobre a perda dele. Não é. A gente tem que deixar bem claro que não. É bem diferente tu perder algum familiar. É tu perder basicamente a tua vida. Sim, e algumas pessoas elas pensam em se matar por causa disso, né? Então tem empresários que colocaram todo o dinheiro na empresa e perderam a empresa. E aí acham que agora não tem nenhuma saída. Na verdade, as pessoas têm que parar e racionalizar a questão, né? E buscar uma ajuda de um profissional mesmo, porque seja a pessoa que tinha, por exemplo, um financiamento de um veículo, ela tem a possibilidade de avaliar se daqui a pouco vai conseguir fazer uma revisional. Se ela estiver cheia de dívidas, ela tem a possibilidade de entrar com um superendividamento, né? Então, existem saídas jurídicas. Se foi numa localidade em que não foi avisado, pode entrar com um pedido de indenização. Então, existem saídas, né? Tá. E essa esperança a gente tem que trazer. Tá, e eu te pergunto. Vamos tentar nortear as pessoas que estão nos assistindo agora, tá? Fui atingido. O que que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? A primeira coisa que tu tens que fazer é fazer uma vistoria de todo o imóvel, tirando fotografia dele, no estado que está, sem arrumar nada, sem limpar nada, tá? Independente se é locação, venda, é a primeira coisa que tem que fazer. E aí faz um relatório disso e guarda. Né? Daí, conforme o caso, tu vai ter um direcionamento. Se eu tenho, por exemplo, um financiamento bancário, comprei um imóvel através do financiamento, eu posso acionar o meu seguro, para o seguro pagar. Mas Tá. ele só vai pagar se tu tivesse relatório. Tá. E é obrigado um financiamento ter esse seguro?
Sim, os financiamentos têm esse seguro. Claro que vai ter que se olhar a apólice, né? Sim. E algumas apólices eles vão pagar, outras não, e aí tem que verificar, mas a princípio pagam sim, Pelo viu? que eu vi, tá? Muita gente falando agora, indo um pouquinho para mais pro setor automobilístico, dos veículos, muitos seguros, o seguro completo, não tem inundação, porque nunca teve um registro de inundação nas cidades que tiveram inundação agora. Então, como é que vamos fazer? Entendeu? Porque, querendo ou não, eu acho que tu concordas comigo que se os seguros pagassem todos os carros que foram avariados pela enchente, os seguros iriam quebrar. Sim. É uma questão bastante complicada, né, Will? Mas a primeira iniciativa é olhar a apólice. E aí, dentro do caso concreto, vai se examinar. Existem duas linhas de entendimento hoje, de que o seguro seria obrigado a pagar e de que não seria. Eu entendo que seria. Por quê? Não tinha como prever. Nas localidades que nunca teve alagamento, a última foi em 1941, ou nunca teve, né? Tu não tinha como conversar com o teu corretor de seguros e dizer, não, agora eu quero que tenha essa cobertura. Então, existe uma descrição ali na pólice que se chama destruição total. Daria para se avaliar se tem esse item, dentre outros, né? Esse é só um exemplo, para poder acionar a seguradora caso ela tenha alguma resistência. Tá? Mas Tudo aí é eu caso a teria. caso, Sim, né? eu teria que ter um advogado, eu teria que chamar Sim. a Dayana para me auxiliar nessa parte. Sim, nesse caso não tem muita alternativa, porque ele foge muito do convencional, né? Infelizmente. Sim. E tu tá acompanhando muitos casos desse gênero? Não Eu desse tenho gênero do carro, né? Mas em gênero da enchente. Sim, eu tenho acompanhado bastante casos, inclusive com relação a locações, Will. Porque daí tem aquela discussão, quem é que paga os reparos do imóvel? Todo mundo perdeu, né? Locador, que é o proprietário, perdeu o imóvel, muitas vezes perdeu todo o imóvel. E o locatário perdeu os bens, como é que fica essa locação, Will? Na tua cabeça, no teu pensamento, na tua heurística, como é que fica? O que que tu acha? Então, nós não temos um artigo da lei que estabeleça exatamente isso, nem na lei do inquilinato, nem no Código Civil. Mas nós temos um princípio que ele está dentro da lei do inquilinato, que é a lei das locações, de que o imóvel que tu tem para alugar, ele tem que servir para aquele fim que se destina. Então, se eu tenho um imóvel e te alugo, Will, tu tem que poder usar o imóvel, Sim. tá? Então, se não tem nada escrito no teu contrato, e eu sou a proprietária, eu tenho que pagar pelo imóvel, mas não pelos teus pertences. Hum. Aí tu quer uma dica que as pessoas não sabem. Hum. Então, esse é o momento de fazer um aditivo nesse contrato, prevendo isso, de quem vai ser a responsabilidade. Que aí vai ser um diferencial, porque se a gente enfrentar de novo, não dá para ficar refém dessa É situação, né? que vai acontecer, né? Infelizmente vai acontecer de novo. O nível do Guaíba, hoje, no dia 19/6, a última vez que eu vi, tava 13,12. Sim, é assustador. Eu fui aí em Canoas, passei ali perto da Ubra. Nossa, tem regiões assim que parece o final do mundo, né? Sim, É doloroso de ver, tu vê roupas de criança no chão, é muita dor, né? É sim, muito difícil. sim. Também as pessoas têm que ter um pouco de sensibilidade para negociar. É um caminho também, Will, é possível, né? É, E se eu pensando pelo meu lado, né? Se eu tivesse uma casa alugada ou um carro com... Não, um carro não tem como ser alugado, mas uma casa alugada, eu pegaria, eu falaria com a pessoa que alugou a casa, né? Meu, vamos tentar rachar, porque daí ninguém sai perdendo. Né? Os meus claro. bens eu pago, mas a casa em si, alguma coisa assim, vamos ver como é que vai ser a situação. É que cada caso é um caso, né? Que nem eu fiz direito, mas eu não completei a faculdade. Sempre me falaram, tudo depende. No direito, tudo depende. Então, isso, cada caso realmente é um caso. Então, tudo depende literalmente, né? Não tem que ver pessoa por pessoa e caso por caso. Não, e Will, isso que tu trouxe é realmente muito interessante, porque dá para construir essa saída. Só que ela tem que ser por escrito, ela tem que ser formal, não dá para É, não ficar no pode fio do ser pela bigode, boca. né? Não dá pra ser. É. E aí, assim, ó, mesmo que o locatário não tenha obrigação de pagar pelo reparo no imóvel, ele pode daqui a pouco receber um desconto no imóvel, na locação, né? E eles racharem em razão disso. Vamos fazer um contrato em vez de 3 anos, 5 anos. A gente racha isso e te dispensa a garantia. Olha Sim. quantas saídas a gente consegue construir que fica bom para todo mundo, né? Sim, sim. E o que tu tem mais visto
de apavorante, podemos dizer assim, nessas pessoas que estão chegando até ti e falando, perdi minha casa, o que eu faço agora? Eu já vi pessoas que perderam o imóvel, né? E alugavam o imóvel, perderam os pertences, não conseguiam ficar mais na locação e perderam a empresa que também era alugada e tudo que tinha dentro. Meu Deus. E aí realmente é uma situação muito difícil. Mas a gente tem que lembrar que não é, que sempre tem uma saída. Sempre tem. A questão é a gente parar, pensar e estudar o caso, né? Não dá para as pessoas entrarem num desespero. É que eu não tenho o que fazer, né? Eu tento me colocar no lugar. Eu não consigo porque eu não passei por essa situação. Mas eu Sim. tento me colocar no lugar e deve ser um desespero horrível. Claro, mas aí olha só, Will, tu tem, por exemplo, esse superendividamento, que não é a melhor opção, mas é uma opção que tu pode fazer ali, listar as tuas dívidas e fazer um plano de pagamento, entendeu? É Então tu como tem se como fosse. fazer Esse superendividamento seria basicamente a empresa pedindo falência ou não? como se fosse uma empresa, que é pessoa física. Mas daí ela perde todos os direitos que ela tem, né? Como. Não é que ela perde direito, ela vai ficar. É como uma falência civil, né? É a última opção. Mas é uma opção, Will. Para aquela pessoa, olha, peguei o último empréstimo, ainda tenho dinheiro na conta, mas não consigo pagar mais. Tu vai ficar 5 anos pagando aquilo sem poder pegar mais empréstimo, né? Sim. Mas é uma saída. É uma saída. Às vezes é a única, né? E tem que ser a última, tá? Sim. Sim. É Com literalmente como certeza. uma empresa pedindo falência, né? Não tem É como como se ser a fosse uma primeira empresa. coisa ali. Vou pegar e vou escolher isso aqui porque. Sei lá. Mas enfim, tu falou. Eu vi no teu perfil que tu ajuda também em condomínios, né? Nessa parte. Sim. Vamos dizer, o meu condomínio tá lá, paradinho, de boa, e ele foi atingido. Eu tenho que pagar isso? Ou é o condomínio que tem que pagar isso? Então, a gente tem uma obrigação prevista no Código Civil de que o condomínio ele tem que ter um seguro também. Que aqui no Rio Grande do Sul a gente não costuma fazer, né? Mas que deveria ter. Se o condomínio tem esse seguro, aciona o seguro, né? Se não, examina ele para, enfim, entrar com uma ação se for o caso, se achar que tem pertinência. Agora, se for do teu imóvel, vou complicar um pouquinho mais. Teu imóvel foi atingido e só o teu dentro do condomínio. O que que tu acha? Nada, e não tem seguro nenhum. Se tu não tem seguro, né? Daí, o que que tu vai fazer? Tu vai ser obrigado a pagar condomínio mesmo assim. Tu não consegue interromper essa obrigação, a não ser, sempre tem o depende, né? A não ser que seja convocada uma assembleia e a assembleia delibere, não, olha, no caso do Will, realmente ele foi atingido, não tem condições de pagar, vamos postergar. O síndico não pode deliberar com relação a isso, ele não pode decidir sozinho. Porque senão ele assume a responsabilidade para ele pode ser ter que pagar indenização, né? Sim, porque eu vi que teve vários condomínios aí, tá? Que tiveram somente o térreo sendo atingido. Também. Sim. Então, vamos dizer ali, às vezes o térreo não tem ninguém morando, é só garagem. E os carros foram perdidos. Daí fica pela pessoa ou fica pelo condomínio a responsabilidade? Mas o que eu mais me pego, assim, é que é o governo que tem a responsabilidade total, sabe? Não adianta a gente falar, de quem é o responsável? Agora é tal, não sei o que, é o fulano, ciclano. Não são as pessoas. Ao meu ver, é o governo que é o responsável por isso, sabe? A gente vive numa democracia, então a gente tem que se ajudar. Pois é, assim, eu concordo contigo, porque se o Estado tivesse avisado, as pessoas conseguiriam tirar o veículo, né? E aí não teria aquele dano. Teria o dano no imóvel, mas não, por exemplo, no veículo. Mas aconteceu, agora eu vou te pegar, tá? Aconteceu na Rio Branco, o pessoal falando, não vai alagar, vamos tirar. Não foi a prefeitura que falou, foi o pessoal, assim, as pessoas conversando, né? Vai alagar, vamos tirar o carro. Vamos tirar o carro. O pessoal tirava o carro lá lá de baixo da Rio Branco e botava na Guilherme Michel. A Guilherme Michel alagou também. E a pessoa Sim, porque não alagava, né? perdeu o carro igual. Sim. Mas ainda assim a prefeitura deveria avisar o nível, né? Qual seria a gravidade daquele alagamento, né? Mas nem a prefeitura, eu acho que sabia que chegaria daquele tamanho. Mas eles têm como fazer previsões, né?
isso aí é uma questão delicada realmente de se analisar, mas a princípio eu entendo que eles teriam como verificar isso sim. Ah, Porque eles sim. têm Sim. até um setor dentro da prefeitura, não, que analisa a questão climática. Sim, se eu não me engano. Claro que isso tem que olhar de acordo com a prefeitura, né? Então, mas falando ali de Canoas, me parece que sim. Me Sim, parece que sim. Fala. E tu sabe, assim, contando um caso que acho que é legal, né? O que eu vi também é de síndicos que tiveram o imóvel deles atingido, saindo de carro e indo até aqueles condomínios que eles administram, que eles gerem, para tirar as pessoas de dentro de casa e as pessoas não queriam sair. Ah, isso sim. E indo de barco. Olha que situação, porque na verdade eles não têm essa obrigação, né? Mas quem é que fez algum plano de prevenção para sair dos Não tem. imóveis dessas situações? A gente não está preparado para isso, ou não Tá. estava, né? Agora tem que estar preparado para tudo isso. Agora tem que, e os condomínios conseguem se preparar, né? Tu consegue até estabelecer uma convenção que tu pode liberar determinado valor para o síndico usar para fazer os reparos urgentes, porque tu pode ter dano estrutural no imóvel, né? O imóvel pode desabar dependendo Sim, do é imóvel. isso que eu perguntei. Tipo, só o primeiro andar foi atingido. Sim. Daí o imóvel inteiro, o prédio inteiro, tá. Pode ser que esteja decretado a não poder mais habitar, né? Porque o primeiro andar foi atingido, então não tem mais estabilidade para continuar suportando todo aquele peso. Sim. Aí o síndico tem que chamar um engenheiro estrutural, que é um engenheiro que trabalha com isso, para ele fazer então uma avaliação com um laudo de vistoria técnico para que se tome providências com relação a essa questão estrutural. E eventualmente ele vai ter que avisar para as pessoas não ficarem no imóvel, né? Porque imagina o risco. E se ele não avisar, ele vai responder pessoalmente. Tá, mas isso aí, num condomínio, o responsável é o síndico, então. A gente, a gente não pode ver a parte de... Um exemplo. Eu quero resolver o meu imóvel lá no 303. Entendeu? Tá. O síndico, que é o responsável, tem que passar para o síndico que eu preciso? O teu imóvel por dentro, não, a não ser que seja uma questão estrutural. As áreas comuns, falando assim a grosso modo, seria o condomínio. Quem é que representa o condomínio? O síndico. Tá. Então, tá. Entendi. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, se atingir o teu imóvel e ele alagou por dentro, o teu imóvel fica no térreo, esse alagamento tu vai ter que cuidar, né? A não ser que o condomínio realmente não tenha feito, por exemplo, alguma manutenção na tubulação. Também tem isso, né? Porque tu tem que avaliar o caso a caso. E se eles não fez a manutenção, a água, em vez de evacuar, ela subiu. Sim. E aí tem a responsabilidade do condomínio com relação a isso. E já teve algum caso que já foi concluído nessa situação da enchente ou ainda não? Os casos estão sendo analisados todos agora, né? Tá sendo feito esses laudos e aí se avaliando as responsabilidades no momento presente. Quanto E tempo ainda se demora? está tateando a situação, porque olha só, a gente não sabe se não vai alagar de novo ainda, né? A gente está tendo um volume de chuva significativo. Então a gente está vivendo esse momento, né? Tá, e quanto tempo demora, vamos dizer, para isso, nesse sentido de calamidade, ter uma resposta? A calamidade ela é decretada pela prefeitura ou pelo governo para poder atuar de forma emergencial naquele ponto, tá? Sim, E licitações, tudo então, mais, né? é. E com relação ao condomínio em si, tu vai ter que analisar caso a caso. Se o teu condomínio estava alagado, não está mais, é o momento de fazer uma avaliação com relação à questão estrutural, não só a limpeza. Sim, E se sim, entender. mas o que eu te pergunto, um exemplo, a gente sabe que hoje em dia a parte jurídica no Brasil demoram-se anos para tu ter Ah, uma resposta definitiva de tal situação, entendi. tá? Então, vamos dizer, eu peguei e minha casa foi atingida. Eu pego, vou entrar na justiça contra, sei lá, quem, tá? Entrar na justiça. Vou demorar 10 anos para receber uma resposta, sabe? É isso que eu me refiro. Porque se é Entendi. uma calamidade, eu creio que não pode ser 10 anos para tu ter uma resposta definitiva sobre aquele caso. Tá. O Poder Judiciário não pode deixar tanto tempo, né? Tem que botar em calamidade mesmo. Vamos resolver isso aqui o quanto antes. Vamos trabalhar, né?
Sim. Dentro do direito imobiliário e do direito condominial, a gente tem algumas saídas extrajudiciais que tu consegue através de assembleias, né? Mas digamos que o condomínio não pague, que esse caso foi ajuizada a ação, dá para se fazer um pedido liminar, que é um pedido de tu teres algum direito no início do processo. Mas a resposta do judiciário com relação a esses casos que a gente tem que ter perícia, realmente vai demorar. E Imagino. demora uns 10 anos, porque perícia demora, é uma prova difícil. E a questão mais delicada é a seguinte: tu não pode demorar para tu buscar o teu direito. Porque quando a gente fala em dano estrutural, quanto mais o tempo passa, o dano fica maior e dependendo de quanto tempo tu para pedir esse direito, tu perde ele. Inclusive, Sim, tu pode ser acionado por não pedir ele. sim, Já pensou? Tu tinha o direito, assim, de uma maneira bem simples, tu tinha o direito de acionar o condomínio, tu demorou para acionar, o condomínio te aciona judicialmente, te pede de indenização por tu não ter avisado. sim. E daí é capaz de outras pessoas também te acionaram judicialmente porque deixou a casa delas em risco, podemos dizer assim. Tu sabe o que eu digo para os meus clientes? Existem conflitos que são necessários. Se tu não consegue resolver extrajudicialmente, tem conflitos que tu precisa entrar. E às vezes tu tem que entrar no judiciário mesmo, infelizmente. Eu não prefiro entrar por causa dessa questão do tempo que tu falou, que realmente é um horror para as pessoas, é a vida das pessoas, né? Mas às vezes não tem saída mesmo. Tá, é que eu fico muito pensativo sobre essa parte, né? Porque imagina, eu tento me colocar nesse lugar de ter Claro. perdido tudo e entrar na justiça, não conseguir nenhum acordo, tem que entrar na justiça e ficar Sim. 10 anos aguardando. Sim. E esse lado, o Will, que tu tá trazendo, é um lado muito humano e é um lado que nós, advogados, vemos. A gente vê as pessoas chorarem por causa do processo, literalmente, né? A gente Qualquer vê a processo, eu digo, dor, né? a dor das pessoas. E, infelizmente, isso a gente, o juiz não vê, o desembargador não vê, e nós, como advogados, temos que levar isso para o processo, mas realmente, assim, a oportunidade que as pessoas têm de falar, que é a audiência, às vezes é o único momento que elas se sentem vistas pelo judiciário, né? A maneira como a justiça é construída deixa as pessoas muito carentes, né? E eu Sim. entendo isso, eu entendo, porque eles não veem o tempo passar dentro do processo. A Mas gente vê, né? na tua visão, tu acha que teria como alguns processos, não só desse da enchente, mas alguns processos serem mais rápidos julgados? Com certeza, teria sim. E por que Porque que a não questão. é, na tua opinião? Porque às vezes não tem uma vara especializada, por exemplo, em direito imobiliário, nós não temos. Nem aí em Canoas, nem em Porto Alegre, nós não temos. Aqui no Rio Grande do Sul, acho que não tem nenhuma assim. Porque realmente às vezes a ação não entra direitinho, o advogado não é da área, e aí ele acaba se atrapalhando para entrar. Ou então, às vezes, o volume do processo. Então, isso tudo, se tu tivesse um profissional que ele entende da área, tu tivesse um juiz que realmente é um juiz que tem sensibilidade e que ele quer tocar aquele processo de uma maneira efetiva, já conseguiria reduzir muito. E o outro advogado, eu também acho que os advogados têm que ter, não falando mal, né, eu sou advogado, mas assim, acho que nós advogados temos que ter um compromisso com tentar fazer acordos, né, na medida do Sim. possível. Ceder um pouquinho ali, aqui, porque nesses casos, principalmente de enchente, todo mundo tá perdendo, ninguém tá ganhando. Sim, o acordo eu acho que é a parte melhor que tem do processo, né? Porque tu vai tirar um pouquinho do teu, o outro vai tirar um pouquinho dele e os dois vão sair ganhando. É um É, acordo. e o advogado ele tem que ser habilidoso, porque a gente tem ferramentas novas dentro do Código de Processo Civil, até os negócios jurídicos processuais, para tu construir soluções. Tu não falou assim no início ali para mim das locações, eu dividiria com ele. Então, esse teu dividiria com ele tem que ser transformado em direito e o advogado tem que conversar com outro advogado e tentar compor. Isso dá para compor. Não dá para ter preguiça também, né? Aí vai muito do estilo de atuação. Se tu toca um monte de processo, tu não para olhar aquele processo para achar a solução. Mas acho que nesses casos que as pessoas estão sofrendo tanto, nós advogados temos que ter esse compromisso de olhar com mais amor até os processos, né? Sim, sim. Tu tá julgando não, tu tá cuidando de algum desses processos já? Sim, eu cuido de alguns desses processos já. E como é que tu tá fazendo para tirar o melhor possível para o teu cliente? Eu faço um estudo caso a caso, tá? Peço a documentação, faço reuniões, peço para as pessoas me mandarem, inclusive, um diário do que aconteceu,
e instruo elas com o tipo de prova que eu preciso, de que maneira que eu preciso. E eu sempre vou mostrando para a pessoa o que está acontecendo no processo, para que ela tenha uma noção do tempo. Olha só, por exemplo, entramos com a ação, Will. Will, agora foi analisada a nossa liminar. Will, vai ter audiência. Will, vamos produzir prova? Que provas a gente vai produzir? Poxa, isso é uma coisa simples que a gente pode fazer. Tu já começa a ter uma noção de tempo melhor do processo. Tu te sente também dentro dele, participando dele. Às vezes as pessoas só precisam disso, né? Sim. Quanto tempo demora nessa parte toda, assim, até ter uma audiência? Quantos dias, mais ou menos? Daí depende do processo, tá? Depende da vara. É muito difícil te precisar. Pode ser assim, ó. Normalmente demora uns 2 meses para audiência. Meu Deus do céu. É muito tempo. É. É muito Mas é como eu te tempo. falei, tu pode fazer um pedido liminar, dependendo do caso, claro, né? Para que tu já tenha de largada a análise do teu direito. Então, preciso, por exemplo, se o condomínio é responsável, digamos, e tu precisa que seja arrumada uma infiltração porque tá chovendo no teu imóvel, tu pode pedir isso de cara, e aí, antes da audiência já tenha analisado, né? Sim. Então, embora a audiência demore, tu tem como ter alguns provimentos antes. Tudo isso a gente olha caso a caso, né, Will? É, tudo depende, literalmente. Tudo depende. Isso Tudo é angustiante depende. para as pessoas, né? É angustiante. Pra mim, Ah, que não tem nada, como eu já falei muitas vezes aqui, não perdi nada, não aconteceu nada, eu fico angustiado pensando no tempo só. Ainda mais eu que sim. sou ansioso. 2 meses pra ter uma audiência é muito tempo. O Mas é poder claro, né? público, as varas judiciais, todo mundo do direito tem que baixar a cabeça e fazer com que isso seja, sei lá, 15 dias. Teria Sim. como fazer isso? 15 dias? Teria, né? Acho bem difícil, sendo bem sincera. A audiência, muito difícil. E tu tem que considerar que a gente estava com o judiciário alagado, né? Ah, também. E assim, ó, para nós advogados foi um horror, porque nós não conseguíamos ir presencialmente lá. Diferente do que aconteceu na pandemia, a gente conseguia pelo menos bater lá no judiciário e dizer: não, eu quero que você analise minha petição. Né? A gente só tinha acesso pelo WhatsApp, que é o balcão virtual, ou e-mail. E aí foi uma incomodação, porque algumas varas não funcionavam, não Ah, atendiam. E aí nós, advogados, indo atrás. Porque é o direito do cliente. Imagina se é um direito, por exemplo, sei lá, tá chovendo dentro do teu imóvel, tu precisa que conserte. E aí era ali, até a OAB se botou à disposição para auxiliar, né? Mas deu para resolver. Esse lado a gente não fala normalmente, mas é importante também que se fale, porque é um trabalho que a gente tem, né, de trás do balcão, né, que o advogado faz e que não aparece, mas que realmente faz a diferença na vida das o pessoas. que mais vocês fazem, assim, que não falam pra ninguém que tu gostaria de falar? Pra eu deixar os clientes, as pessoas que querem te contratar como advogado, deixarem mais tranquilas. Eu sou uma vocacionada, sabe? Eu sou uma advogada que eu nasci querendo ser advogada. Com 3 anos de idade, eu já queria defender os meus direitos, né? Hum, E a gente brinca lá em casa. Minha mãe dizia assim que eu falava bem assim, ó, eu. Ai, que foi uma situação bem assim. Meu pai disse que os meninos iam pescar e eu queria pescar. E aí meu pai disse: isso não é coisa de menina. Aí eu disse assim: então nós mulheres vamos fazer outra coisa. Então eu já comecei a advogar. E essa coisa, e essa paixão que eu tenho, ela reverbera muito dentro da minha atuação. Então, eu olho para os meus clientes e eu realmente quero dar o melhor. Eu, se posso, falo com o juiz, despacho com ele, explico, olho no olho, né? Eu faço questão de ir nas audiências, quando tem assembleia, eu converso, eu explico e eu pratico a advocacia da verdade. Sabe o sim. que é a advocacia da verdade? Falar a verdade? Falar a verdade, a dura verdade. Porque eu acho que também não dá pra gente iludir o cliente ou daqui a pouco deixar ele numa expectativa que tu sabe que não vai, ou não tem muitas chances. Eu digo as chances. E eu acho que a gente tem que ter essa honestidade, essa clareza. Eu prefiro perder o cliente dizendo para ele que tem poucas chances do que pegar o cliente e aí não ganhar. Eu não gosto de perder. Sim, sim. Mas agora que tu tocou nesse assunto, já perdeu alguma ação? Ação? Todo advogado já perdeu, a não ser que ele não tenha ajuizado a ação. É, Não porque existe eu isso. sei que tem coisas que quando eu fiz direito, né, me falaram que, quando tu for advogado, tu nunca pode falar que tu perdeu. Sempre tem que falar que Viu? ganhou. Não, o advogado perde também, mas a gente pode recorrer, né, Will? Ah, E a sim. gente perde, mas pode fazer um acordo e resolver a situação de uma outra maneira. É, não é, O não é advogado é um perder, né? É, artista. não é perder, é resolver. Exatamente. É isso que eu acho. Tu tem que olhar para o processo com esse espírito. Tu vê que tu tem um advogado dentro de ti, né? Que é tu olhar o processo assim.
vendo uma solução. A solução é entender o que é mais importante naquele caso. Esse é o primeiro ponto que tu vai analisar. E a partir dali, tu vai construindo soluções e mostrando para o cliente como é que tu pode fazer. Ou tentando construir um acordo ou uma prova, né? De olhar de maneira estratégica. Sim, tem que resolver, porque não dá pra gente tocando com as coxas, como diz o outro, né, e não fazer nada. Tem que conseguir resolver e dar o melhor para ambos os lados, porque ninguém quer sair perdendo. E tu quer ver no extrajudicial, por exemplo, essas pessoas que tinham imóvel alugado e aí perderam o imóvel. Aí eu te pergunto, digamos que o locatário não pagou os aluguéis anteriores ao alagamento, como é que fica? Daí já muda um pouquinho a situação, né? Muda. Então as bastante. pessoas também têm que pensar, aí daqui a pouco dá para também trabalhar isso. Tu vê que não é, tu tem que olhar o caso a caso e tu tem que pensar o que é mais importante. Para essa pessoa é alugar, então tá, vamos de repente dar um período de carência e vamos arrumar um imóvel dividindo os custos e aí eu te abato aquela dívida. Sim. A gente tem soluções dentro do extrajudicial, a gente tem soluções dentro do judicial, mas o advogado, além de conhecer o direito, ele tem que entender o que o cliente precisa e ter criatividade, porque andando dentro das 4 linhas do direito, a gente pode construir várias soluções. É verdade. Tu tem muita razão sobre isso. Mas vamos para nossa reta final já. Eu quero saber o que tu dá de conselho para quem perdeu a sua casa. O que a pessoa vai fazer agora? Ouviu o episódio, o que ela vai fazer? Ela vai tirar as fotos como tu falou, depois que ela tirou as fotos, fez toda essa averiguação, o que ela faz? Tá. Depois que ela tirou todas essas fotos, ela vai ter que avaliar que tipo de contrato ela tem, né? Porque daí vai depender muito do caso, tá? Se é uma compra e venda, se é uma locação, mas o importante é que ela realmente entenda que para cada situação existe uma saída, né? E que ela deve procurar um profissional. É porque é muito difícil falar assim, em linhas gerais. E deve procurar a Dayana. Ponto final. Isso eu não posso dizer porque a OAB não deixa. Mas eu posso. Eu posso. Eu posso. Sim, mas importante, assim, falando uma palavra de luz, digamos assim, né? Porque a gente também traz luz para as pessoas. É saber que existem saídas. Existem. A gente pode construir isso. Que tem que analisar, às vezes não está exatamente no contrato, mas tu tem que contar com uma sensibilidade da outra parte. Isso também pode ser construído, né? E os profissionais estão aí para ajudar nisso. Nós, advogados, estamos aí para isso. Então, não é para se desesperar. Eu estou vendo muita gente desesperada. Então, talvez a palavra que eu possa dizer, Will, primeiro respira. Respira. Respira e não pira. Respira, não pira e assim, ó, saiba que sempre existe uma saída. Exatamente. Só não existe para morte. Já me disseram quando eu falei que não existe para morte, que para morte existe porque tem a outra vida. Né? Também, então, também. Existe saída para tudo na vida. Né? É só a gente manter a calma e se preparar para não passar por isso de novo, porque uma primeira vez a gente pode passar. A segunda vez é visto pelo judiciário de uma maneira diferente e a gente tem que, então, alterar os nossos contratos e construir soluções para o futuro. É daqui para frente, tá? De uma maneira otimista, de uma maneira com o pé no chão, a gente consegue achar a saída sim. E nós, gaúchos, somos fortes, somos valentes. E temos que usar essa valentia para reconstruir o nosso estado e a gente é capaz. É capaz, sim, já tá acontecendo isso, na verdade, mas vai acontecer outras coisas na frente que tomara que não sejam tão piores, por favor. Não quero ver nenhuma outra enchente novamente. E as tuas redes sociais, quais seriam? É Dayana.stout, advogada, né? Eu tenho Instagram, eu tenho LinkedIn, eu tenho Facebook, podem me procurar, podem me fazer perguntas também. Eu faço vários vídeos, coloco caixinhas, fiquem bem à vontade. Perfeito. Dayana, muito obrigado por ter aceitado participar aqui no Coalando, tirar essas dúvidas minhas e do pessoal que está aí passando por essa situação. E para tu que está nos ouvindo, vai seguir a Dayana. Não se esquece também de curtir aqui o episódio, compartilhar para teus amigos e também continuar doando. Os links estão aqui embaixo na descrição, tá bom? Se cuidem, um beijo, até uma próxima e tchau.